Muito bem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ler. Aqueles que gostam de acompanhar na Bíblia, abra a sua Bíblia. Aqueles que gostam de acompanhar através da tela, também está disponível, ou através de qualquer outro meio em que a palavra de Deus chegue à sua mão. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E a nossa leitura se fará do 19 ao 26. O capítulo 16 de Atos traz uma narrativa de grande importância para o mundo cristão de forma geral, porque vai trazer para a igreja uma informação maravilhosa do porquê que o Evangelho e a palavra missionária, através de Paulo e sua equipe, foi tão profícua nas regiões de Filipos, na Macedônia. E antes desses versículos que lemos, nós temos conta de que a equipe missionária de Paulo na cidade de Filipos se dirigia para um lugar de oração. Todos os dias eles participavam das reuniões de oração naquele lugar. E enquanto eles iam para aquele lugar, aproximava-se uma moça. Não tem nome, não tem endereço, mas era uma moça que, possessa de um espírito maligno, acompanhava os irmãos e pronunciavam, não falava mentira, mas o que ela falava era ensinado ou insinuado pelo maligno, razão pela qual o apóstolo Paulo, já sem muita paciência, quando ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E Paulo, então, irritado com aquilo, porque isso se repetia por muitos dias, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Versículo 18. Mas o versículo 19 nos diz: vendo seus senhores que se desfizeram a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vamos orar mais uma vez? Nosso Pai, com a Tua palavra em nossa frente, temos a certeza que há um tesouro a ser revelado cada vez que nós a lemos e cada vez que nos preocupamos em trazer dela uma mensagem que venha da parte do Senhor, e que possamos nessa noite sermos edificados de maneira tal que aprendamos de fato a vontade do Senhor, mais uma vez, através de tudo aquilo que for dito pelo Espírito Santo para os nossos corações. Nós oramos, pedimos a Tua ação em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje
tem como título Diante das Provações. Simples, diante das provações. E uma grande constatação que nós fazemos no dia a dia é que parece que as nossas vidas, o nosso viver diário, é feito de mais provações do que falta delas. Há pessoas que reclamam tanto que parece que a vida dela é cheia de provações. E de fato, o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, seríamos afligidos, passaríamos pelas preocupações e as provações se sucederiam na nossa vida. Mas, amados, o verdadeiro servo de Deus não se rebela diante das provações. Essa proposição não quer dizer que o servo de Deus não tem provações, mas que o servo de Deus, verdadeiro servo de Deus, diante das provações, não se rebela. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos que nos fazem refletir essa questão aqui sobre os meandros das provações de Deus, as provações que se nos sobrevêm, as suas consequências e os seus resultados. Quem não se recorda, por exemplo, de José, filho de Jacó, o mais novinho deles, amado, filho de Jacó com Raquel. Era o filho que ele esperava com tanto carinho, né? Um dos últimos dos seus filhos. Agora, vendido para o Egito. Se você for ler a história no livro de Gênesis, você vai perceber que na vida de José, talvez os melhores anos da sua vida tenham sido até os 14 anos, ocasião da sua adolescência, e que ele, embora cuidando de rebanhos e tudo mais, tinha ali uma liberdade, mas a partir de então, a sua vida mudou drasticamente e as provações se sucederam. E em momento algum nós vemos esse homem ou esse rapaz reclamar da sua situação, mesmo diante da ameaça de morrer no Egito por causa da mulher do seu senhor. Pensemos num homem que era chamado amigo de Deus, e num determinado momento da sua vida, recebe um pedido, aliás, não um pedido, uma ordem, para sacrificar o seu único filho, para entregar o seu filho em holocausto, porque Deus o queria. E para as pessoas que não conhecem o Deus a quem servimos, poderiam até dizer: esse Deus é um Deus sádico, é um Deus muito ruim, que se diverte com a desgraça alheia. Mas Deus pediu o seu filho para colocar o seu servo à prova. E o que dizer então de Jó, o mais famoso personagem de toda a história do Oriente, homem riquíssimo, conhecido, amigo de todos, de repente se vê privado da sua saúde, vê privado primeiramente dos seus filhos, depois dos seus bens, depois da sua esposa, que o abandona praticamente ao léu da sorte, e a sua saúde. Quer prova maior, meus irmãos? Todos esses exemplos nos seriam suficientes para nos resignarmos diante das nossas provas, porque olhando para elas, as nossas provas não são nada.
as nossas provas são muito pequenas, as provas da nossa vida. Mas nós podemos aprender mais. Praticamente quando nos aprofundamos no estudo da palavra de Deus, quando nos debruçamos sobre ela para aprender, para conhecer melhor, para sabermos por que o crente não se rebela diante das provações. E a primeira coisa que nós temos como resposta para essa pergunta: por que o crente não se rebela diante das provações? Ou pelo menos não deveria. Porque tem convicção do seu chamado. O crente tem convicção que ele é vocacionado por Deus para isso. Foi o Senhor que o chamou com um chamado irresistível. E ele agora, ao lado do Senhor, tem essa disposição para caminhar em meio às provações. Lembre-se que Davi, ao escrever o Salmo de número 23, ele diz lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O chamado, ou a nossa vocação, vem de Deus. É o Senhor que nos chama. A missão do crente é dada por Deus. Mas eu não tenho missão nenhuma, você poderia dizer. Aparentemente, só o pastor tem missão, só o apóstolo tem missão, só o missionário tem missão. Não, amados. Todos nós temos um papel a desempenhar nesse cenário da vida cristã. Todos nós somos chamados a mostrar ao mundo a razão da esperança que há em nós. Então não importa de que maneira você recebe essa missão, de que maneira Deus lhe dá isso para fazer, mas você, quando se converte ao Senhor Jesus, já é chamado para replicar ao mundo aquilo que você conhece, aquilo que você recebeu. Veja o versículo 10 do texto que eu li, capítulo 16, versículo 10. Em Troa de Paulo tem uma visão, e nessa visão, um varão macedônio apresenta-se a ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E no versículo 10 diz o apóstolo Paulo que assim que teve a visão, concluímos que Deus nos chamara para pregar o Evangelho naquela região. E será que Deus te chamou para nada? Será que Deus te chamou para você viver a vida inteira sem produzir sequer um fruto? Ou sem falar sequer para uma pessoa da palavra de Deus? Abraão é um bom exemplo a se seguir. Quando Deus aproxima de Abraão, pela primeira vez nós ouvimos falar de Abraão, lá no início do livro, no livro de Gênesis. E Deus se aproxima de Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei, e ali eu vou fazer de ti uma grande nação. A única questão mais acentuada na palavra do Senhor para Abraão, no decorrer da conversa, é: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Que missão maior do que é ser bênção na vida das pessoas que você recebeu? Abraão recebeu essa incumbência. O Senhor designa o seu servo para isso. Quando você é chamado, você tem uma responsabilidade. E quando você tem uma responsabilidade, tem que se desincumbir dela. Não importam as pessoas que estejam à sua frente, serão elas o alvo da sua palavra.
Por isso, irmãos, o chamado que nós recebemos e envio é claro. A Josué, depois que Moisés é morto, no capítulo 1, verso 9, Deus fala para Josué, depois de dizer para ele: você vai fazer esse povo entrar na terra. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Quantas vezes nós vemos na Bíblia algumas leituras que fazemos de pessoas que receberam algum mandato. E vemos lá o mandato de Jonas. Jonas foi mandado para Nínive. E de repente Jonas vai para outro lugar totalmente oposto e recebe as consequências da sua decisão. Amados, Jesus quer usar seus servos para o serviço. Para o serviço. Nos 3 anos que Jesus caminhou com os seus discípulos, nós o vemos desempenhar esse papel junto com eles, fazendo, ensinando-os, indo com eles para fazer, ou enviando-os. Prova que numa ocasião ele envia os 12 dos seus discípulos para irem às cidades pregar o evangelho do reino. Depois mais 70 deles. E em todos esses lugares, quando eles vão, eles passam por uma prova. Eles passam pelas provas. Será que temos passado nós por alguma prova? Porque somos chamados pelo Senhor e temos segurado a barra? Nós temos levado isso com galhardia? Ou nós temos sentado à beira do caminho e reclamado que Deus está pesando demais a mão sobre nós? Ou a carga que Deus nos dá muito pesada e vamos nos rebelando diante das provações? Há muitos que fazem isso. Há muitos que colocam o seu fardo lá e deixa de lado e vai para outro canto. Há muitos Jonas que, ao invés de ouvir o mandato de Deus, compram uma passagem e vai para Jope e se afastam, porque sabe que o caminho para Nínive é um caminho tortuoso, é um caminho cheio de tormentas, é um caminho cheio de lutas. Mas a palavra de Deus a Josué continua valendo para você. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não te atemorize. Mas por que o crente não se rebela, irmãos, diante das provações? É porque sabe que Deus vai operar através das provas. Deus vai operar através das provas. Se você é um crente verdadeiro, se é um servo de Jesus, consciente do seu chamado, daquela operação do Espírito Santo no seu coração, você vai ter certeza que Deus vai operar através das provas. O versículo 25 nos diz que por volta da meia-noite, depois de serem açoitados, veja que o versículo 25 nos diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O que temos aqui, meus amados irmãos? O texto fala de 2 homens, mas é provável que a equipe fosse um pouquinho maior. São chicoteados, eles são açoitados com varas de todas as espécies, e agora com as costas em brasa, porque não é possível que não tenha havido marcas, como Paulo sempre mostrou isso, identificava-se como aquele que fora por muitas vezes, por 5 vezes, recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. E agora ali, após o período de provas, eles estão louvando e orando a Deus. Se nós começarmos a pesquisar através da internet, através de jornais, através de algumas revistas, de alguns artigos, nós vamos tomar conhecimento, meus irmãos, de países em que cristãos são mortos aos milhares, cristãos são decapitados,
ajoelhados. Enquanto que no nosso país, algumas dessas seitas são recebidas de braços abertos, os nossos cristãos são mortos lá. E isso é prova. E esses homens e mulheres que dão a sua vida pelo Evangelho, certamente são bem-aventurados, porque depois do período de provas, Deus vai operar na vida deles, ainda que seja quando abre as portas do céu para recebê-los. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Depois desse período de provas, estão ali louvando a Deus, estão orando. Depois desse período de oração, de louvor, de culto a Deus, o terremoto. Eles não se desesperavam, porque eles tinham certeza que Deus ia dar um jeito de resolver a situação. Eles não sabiam o que ia acontecer. Você também não sabe o que Deus vai fazer na sua vida, mas tem que saber o que Deus vai fazer. O período de prova que você está passando hoje, ele tem começo, tem meio e tem fim. Porque Deus vai certamente operar na sua vida através desse momento, desse vale de sombras. Porque esse Deus, o nosso Deus, é também o Deus dos vales. É o Deus que opera. Mas há o terremoto, irmãos, e os presos permanecem ali. Agora vejamos o versículo 29, do 29 ao 33. Acontece aquele terremoto, as algemas, os grilhões, os troncos se abrem, e o carcereiro agora imagina: eu estou perdido, porque foram todos embora. E oxalá se não me matarem aqui dentro também. Meus irmãos, como a palavra de Deus é poderosa, como o Evangelho de Jesus tem poder. Todos eles estavam ali, calmos, tranquilos, ninguém foi embora, ninguém saiu correndo. O algoz, que dantes havia aprisionado esses homens no tronco, se prostra diante do Deus Supremo. Coloca-se diante do apóstolo, e ele vai agindo a seu favor para saber o que vai acontecer. E já pergunta de imediato: o que faremos? O que eu tenho que fazer? Veja a palavra inicial do apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mas, amados, isso não foi assim. Diz o texto que naquela mesma hora o carcereiro os levou para fora, lavou-lhe os vergões, curou, e eles lhes pregaram a palavra. Veja que não foi simplesmente num passo de mágica. Paulo falou: creio no Senhor Jesus, mas eles não conheciam quem era Jesus. Às vezes nós laboramos no erro quando queremos falar para as pessoas: creem em Jesus, mas eles não conhecem Jesus. Você falou de Jesus para eles. Então agora o carcereiro ouve falar de Jesus. Ele se converte com sua família. A seguir foram eles batizados, todos da sua casa. Há uma entrega, meus irmãos. Reversa agora o quadro de provas para cuidados. Realmente Deus opera através dos seus servos em meio às provações. Quando um servo verdadeiramente entregue nas mãos do Senhor se põe a obedecer, ele fará maravilhas. Não sei se foi Lute, foi um desses homens aí, não lembro, mas ele disse que o mundo ainda está para ver o que Deus vai fazer através de um homem totalmente entregue em suas mãos. Então, aquele que se entrega nas mãos do Senhor, Deus vai usá-lo de acordo com a sua economia, porque Deus é soberano para isso.
Por que o crente não se rebela, irmãos, diante das provações? Exatamente porque ele tem confiança no Deus em que ele crê. Nós temos hoje uma população muito grande, enorme, no Brasil, de aspas, crentes. Por onde você anda, você encontra crentes. Ah, eu sou crente. Ah, eu também sou cristão. Ah, eu sou servo. Irmãos, essa é uma palavra muito pesada para quem não tem compromisso com Deus. Essa é uma palavra muito dura para quem não está disposto a pagar o preço. Porque muitos querem apenas os louros da palavra, o glamour de dizer que é cristão. Mas na hora que a necessidade aperta, só vemos cristãos como ratos abandonando o navio porque a situação não está boa. Isso não funciona com o verdadeiro servo de Jesus. Isso não vai funcionar com aquele que é servo verdadeiro de Jesus. Sabe, porque ele sabe que tem uma recompensa à espera. Tem uma recompensa. Paulo escrevendo a Timóteo, a sua segunda carta, capítulo 4, versos 6 a 8, ele fala que há uma esperança, uma expectativa muito grande, porque até então ele estava sendo oferecido como libação, e ele sabia que o seu fim estava próximo. Mas ele diz: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já a imarcessível coroa de glória está reservada para mim, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Você está esperando essa coroa? Amém. Porque o verdadeiro servo do Senhor, o verdadeiro crente em Jesus, essa palavra crente é difícil de digerir, né? As pessoas, mas eu sou crente, o diabo também crê. O diabo crê, mas não obedece a Deus. E você crê em Jesus Cristo, você é servo de Jesus. Pois que essa é a palavra que foi usada para o carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus. Eu me tornei um crente porque eu crio. Claro está que você é servo do Senhor, você fez-se cristão como seguidor de Jesus Cristo. Mas é preciso crer. Se não crer, você está perdido. Há uma recompensa à espera daquele que persevera até o fim. Não é isso que Jesus diz? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas o crente sabe também que do mundo ele não vai levar nada. Esse mundo não se leva nada. Eu desafio alguém a dizer para mim que tenha visto em qualquer época da sua vida um carro funerário sendo dirigido ao cemitério e carretas de bens sendo levados junto para enterrar com o morto. Do mundo não se leva nada. Os bens ficam aqui. O corpo volta à terra como era. E no julgamento, no final, o Senhor Jesus virá para distribuir as recompensas daquele que de fato estiver esperando por isso, tiver feito aquilo que foi necessário ser feito. Mas o crente não se rebela, porque tem a confiança no Deus em que ele crê. Consequentemente, a sua esperança não é essa esperança aqui. A sua esperança não é aqui. Se você estiver esperando qualquer coisa aqui, meu irmão, pode desistir. Porque vamos de fato porfiar por receber o reino, porque aprouve ao Senhor dar-vos o reino. Mas é necessário que passemos por esse mundo como servos dispostos a pagar o preço que nos for dado.
E nessa perspectiva caminháramos os heróis da fé, os homens do passado, e que não negaram a Jesus Cristo em hipótese alguma. O autor da carta aos Hebreus, depois no capítulo 11 ali para frente, ele declina sobre uma grande quantidade de pessoas, homens e mulheres, alguns que perderam a cabeça, outros que foram cerrados ao meio, que foram esticados em correntes, em rodas. E há uma expressão maravilhosa que o autor diz: homens dos quais o mundo não era digno. Porém ambos, todos eles, foram sem negar a sua fé, porque eles tinham certeza no Deus, ou tinham confiança no Deus em quem eles haviam crido. Consequentemente, essa esperança é outorgada a todos nós. Nós esperamos o céu onde habita a justiça. Vou concluir, irmãos. Jesus nos ensinou lá em Lucas, capítulo 15, verso 7, que há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisa de arrependimento. Mas como que essas pessoas, que seja um ou que seja 100, poderão se converter dos seus pecados? Como essas pessoas poderão ouvir da palavra? Se os servos de Jesus começarem a reclamar, a se rebelar diante das provações, vamos passar pelas aflições. E saiba disso, que se o apóstolo Paulo e Silas, o seu companheiro, tivessem se rebelado e deixado de lado o propósito, o chamado de Deus nas suas vidas, lá em Filipos, não só aquele carcereiro, que também não tem nome, até mesmo a sua família e o resto do mundo, ainda estariam perdidos sem salvação, sem ouvir a palavra, sem ouvir falar de Cristo. E que o cântico que o nosso Ministério do Louvor cantou, conheci um bom amigo. Quem é ele? Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Se nós propagamos em alto bom tom que conhecemos a Jesus Cristo, não vamos fazer como muitos que queriam conhecer a Jesus apenas por causa das coisas que ele realizava. Mas vamos ter a certeza que ao conhecer esse amigo Jesus, é para o resto da vida, é para caminharmos ao seu lado, é para estarmos ao lado dele, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, em todos os momentos, porque ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Saiba disso, irmãos. Mesmo diante das provações, nós vamos ter a convicção de que ele nos chamou e também que ele vai nos livrar através da operação do seu poder, porque nós temos confiança nele, porque nele cremos irrestritamente. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite.